estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Olá, irmãos, bem-vindos ao estudo do Evangelho de hoje. Gostaríamos também de informar vocês que as atividades do Centro Espírita continuam sendo realizadas, mesmo à distância, nesse momento em que nós não podemos nos encontrar fisicamente, mas estamos juntos espiritualmente e continuamos nessa missão de continuar
a tarefa do Cristo e ajudar o progresso da humanidade. Então, antes de nós iniciarmos o estudo do Evangelho de hoje, vamos fazer a nossa prece e pedir iluminação a todos nesse momento bem difícil que estamos vivendo. Quem desejar pode fechar os olhos, onde estiver, na sua casa, buscar se concentrar, se conectar à espiritualidade. E vamos iniciar. Respirando profundamente, acalmando nosso coração. Vamos pedir a presença do Mestre Jesus, dos irmãos de luz próximos a nós, mais próximos ainda da Terra, que possam nos ajudar, nos amparar, diminuir nosso medo diante desse momento que nós vivemos, que eles possam estar conosco, mais ainda neste momento, trazendo paz, tranquilidade, esperança, nos lembrando que este é um momento necessário para a renovação da Terra, que não tenhamos medo, pois tudo está por previsto. Jesus está conosco, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Então, o tema do Evangelho de hoje é: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Quando Cristo pronunciou essas palavras, o que exatamente ele quis dizer com isso, né? Nós devemos pensar, antes de tudo, que a doutrina espírita é a doutrina do Cristo, é a doutrina que vem para dar seguimento à tarefa do Cristo, que ele iniciou mais de 2000 anos atrás, para provocar transformações sociais e até mesmo políticas na época que ele veio, e que hoje o prosseguimento dessa mensagem dele se dá através da comunicação dos espíritos, que vem através da codificação de Allan Kardec, vem nos trazer o complemento da mensagem do Cristo, as informações que nós precisávamos ter hoje, que estão de acordo com o nosso progresso científico, tecnológico, intelectual. Então, a mensagem espírita, o espiritismo, tem esse propósito de adequar a linguagem, adequar o conteúdo espiritual que Cristo nos trouxe, a continuidade, a nossa capacidade atual de distinguir o bem do mal, de estudar, de buscar comprovação científica. Já nos desenvolvemos bastante a ponto de não devermos aceitar mais imposições dogmáticas. Então, sejamos livres e possamos buscar o conhecimento que está sendo exposto a nós todos através da doutrina espírita e que é confirmado pela ciência. Então, a reencarnação, embora não seja aceita e embora a reencarnação não seja também tão disseminada, porque justamente vai contra muitos interesses ainda neste mundo. E essa ideia da reencarnação, ela é muito mais antiga até do que nós imaginamos, e ela vem hoje não desprovida de fundamentação científica. Existem diversas obras, diversos trabalhos
já com sua comprovação científica, não tem como negar quando se tem contato com esse tipo de conhecimento. O conhecimento ele é aberto, ele é livre, então cada um pode buscar sanar suas dúvidas e ver realmente que a reencarnação ela vem como a misericórdia divina a fazer com que a gente evolua progressivamente, cada um no seu tempo, e que a gente possa ajudar aqueles que estão próximos a nós também. Então, voltando ao tema de hoje, que é a frase de Jesus, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Quando ele trouxe essa fala, ele já estava prenunciando que o conteúdo que ele estava trazendo não era contrário às leis divinas, mas sim aos interesses políticos, sociais, econômicos, religiosos da sua época. Então não seria fácil, não seria agradável aos fariseus, a toda a elite que existia na época, os sacerdotes, a toda a estrutura montada, estrutura religiosa montada, ainda convivendo com o politeísmo no seu finalzinho. Então não seriam ideias aceitas com tanta facilidade. Para a época, eram ideias renovadoras, que quebravam com uma certa ordem. Então essa divisão se dá justamente no propósito de sustentar a mensagem do Cristo diante dessas dificuldades. Então ele disse, completando o ensino dele, no Evangelho, tem o trecho completo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e diz assim o trecho completo: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Então, nesse trecho, Cristo já está prenunciando que essa divisão será uma divisão de ideias, uma divisão de credos que acontecerá nas famílias, que acontecerá com todos que assumissem a mesma tarefa do Cristo, com aqueles que acreditassem no que ele trouxe, na mensagem que ele trouxe de um Deus misericordioso, bom e justo, ao contrário do que se acreditava, que era um Deus punitivo, um Deus totalmente que se colocava totalmente superior ao homem e que condenava eternamente seus filhos caso não se desenvolvessem, não crescessem, não realizassem o bem. Então Jesus veio desfazer esse equívoco da imagem divina como esse ser que era totalmente inflexível diante dos seus filhos. E ele veio mostrar que não, que é justamente o oposto, que nosso Deus, nosso Criador, é soberanamente justo e bom, né? E está acompanhando o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento constantemente, nos amparando, nos enviando luz, nos enviando sabedoria através de outros irmãos que vêm em missão nos ensinar. E é nesse sentido que ele fala de divisão. Podemos também relembrar que no início do cristianismo, os primeiros cristãos foram intensamente perseguidos, foram condenados,
foram massacrados, foram mortos. Isso durou vários séculos até se firmar a imagem, a mensagem do Cristo, tal como nós temos acesso a ela hoje. Se esses irmãos não tivessem enfrentado tudo isso, se esses irmãos não tivessem ido contra aquilo que era natural para a sua época, aquilo que era padrão, né? O que nós teríamos hoje? Não teríamos, né? Mas tudo faz parte de um planejamento divino. Inclusive o Evangelho completa essa máxima, né? Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. Então essa luta que é falada aqui é a luta de ideias, é a luta de uma boa conduta que todo espírita deve ter. Hoje ainda nós enfrentamos essa luta, sofremos com intolerância religiosa, mas seguimos conforme aquilo que a gente acredita, né? Então essa divisão ela acontece hoje ainda, quando se tem nas famílias vários credos, na própria sociedade. Porém, isso faz com que a gente tenha consciência da missão que nós temos, da luz que nós já acendemos em nós mesmos, e possamos contagiar nossos irmãos a que eles compreendam tudo que a gente já entendeu, enquanto ciência, enquanto filosofia e enquanto religião. Nesse contexto todo histórico, no Evangelho vai completar aquilo que a gente já estava trazendo. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Então ele veio justamente agir contra, se manifestar contra tudo aquilo que acontecia naquela época, e é claro, isso incomodou bastante, como toda ideia nova que nos chega incomoda aquilo que já é natural, aqueles hábitos, aqueles costumes que se transformam com naturalidade na sociedade. A gente deixa de ver aquilo até como erro. Então o Espiritismo também surgiu como a continuação da mensagem do Cristo, surgiu num contexto de quebra, de rompimento de interesses, e hoje ainda não totalmente aceito, será o futuro, mas ainda é visto com bastante desconfiança, mas a gente confia nos estudos, a gente confia na ciência, a gente confia no desenvolvimento humano, no progresso humano, e que em algum momento as pessoas vão compreender, vão retomar essa ideia da reencarnação, uma nova visão do Criador, vão assimilar melhor os ensinamentos do Cristo. Então, para quem tem dúvidas sobre a doutrina espírita, na verdade, é a doutrina do Cristo, é o cristianismo redivivo, é o cristianismo atualizado, trazendo uma ligação com a ciência quanto à física quântica, mais especificamente, quanto ao poder que tem a oração, quanto ao poder que nós temos de atuar sobre o nosso corpo através do pensamento, modificar as nossas energias, modificar a estrutura do nosso corpo, proporcionar cura ou melhoria da aflição. Então o Espiritismo vem completar a mensagem do Cristo, já explicando todos esses fenômenos como sendo fenômenos naturais, não são fenômenos sobrenaturais como se via antes.
Ele mesmo disse que nós poderíamos um dia fazer tudo que ele fazia. E ele estava se referindo a essa força interna que nós temos de atuar no bem, de mobilizar nossa energia em favor do outro, em favor da sociedade. Então, tudo isso ele trouxe de uma forma alegórica, de uma forma figurada. E o Espiritismo veio atualizar essa linguagem, deixando de uma maneira direta, explícita e correlacionada com a ciência. E continuando o que o Evangelho diz, né? O Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Não pode fazer, entretanto, sem destruir os erros. Então, o Espiritismo também representa uma ruptura de costumes, uma ruptura de interesses, muito além dos espirituais, interesses econômicos também, que inclusive o Espiritismo procura se desprender desses interesses materiais, até mesmo para fazer seus trabalhos. Os centros espíritas, as casas espíritas, as TVs, enfim, tudo acontece com doações livres, e essas doações elas são utilizadas de maneira que não haja acúmulo. Aquilo que é recebido é realmente utilizado nas tarefas. Não há necessidade de haver acúmulo de recursos. Enfim, essa é a ideia, é tornar na prática, vivenciar aqueles preceitos. Então, o que deve buscar o espírita, acima de tudo, é ter uma boa conduta, ter uma conduta reta e buscar esse caminho de proximidade com Cristo, até mesmo porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa verdade, a gente tem que trilhar o nosso caminho. E aí, continuando a nossa explicação aqui de hoje do Evangelho, ele diz um trecho muito interessante, continuando: não vim trazer a paz, mas a espada. De que espada ele está falando? É a espada material, a arma? Não, é muito mais o que ela representa, o que ela significa. Essa espada, na realidade, é uma espada simbólica. O que é que simboliza a espada? A espada simboliza uma divisão. É utilizada como símbolo da justiça, junto com a balança, uma espada. Essa espada, simbolicamente, seria para dividir o bem do mal. Então, quando ele fala que trouxe a espada, essa espada significa que era a espada da verdade, que ia diferenciar o bem do mal. O que é o bem, o que é o mal? Também é definido no Livro dos Espíritos. Então, a gente pode considerar o bem tudo aquilo que está de acordo com as leis divinas. E o mal, é claro, obviamente, tudo aquilo que contraria as leis divinas. Então, foi nesse sentido que Jesus trouxe essa máxima: vim trazer a espada, né? Essa espada que iria dividir o mal do bem, trazendo a verdade. Como ele também falou, em vários momentos ele falou de verdade, citou a palavra verdade. Em verdade vos digo. Então ele trouxe em vários momentos da sua passagem essa indicação de que trazia essa verdade. Mas continuando aqui as explicações sobre esse trecho
da espada, indo um pouco além disso, eu vou me permitir ler um trecho aqui de uma mensagem psicografada que diz o seguinte, completando o sentido dessa frase. A espada é um dos mais fortes símbolos concernentes à língua, a dura, retilínea e afiada voz da verdade, que por excelência não se submete a agradar quem quer que seja, nem se verga a interesses ou ilusões de grupo algum de pessoas ou instituições, não importando quão poderosos. Numa expressão máxima desse significado implícito da lâmina, com a voz de Deus para a terra, no Apocalipse, uma aguda espada sai da boca do Cristo, conforme visão atribuída a João Evangelista. Então essa espada está presente em muitos trechos, como a gente pode ver aí, mas sempre nesse sentido de trazer a verdade, de dividir o bem do mal. Não é uma espada física, não é o objeto ligado à violência que pode ferir alguém. Continuando, já que ele fala muito da verdade, vamos trazer também trechos que ele reforça esse sentido da verdade. É famosa a máxima crística: conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Livres da escravidão dos medos, dos preconceitos, das dúvidas viciosas, de toda ordem de cativeiro afetivo, intelectual ou mesmo de cunho religioso, nos diabólicos extremismos e dogmatismos que asfixiam e degeneram a legítima espiritualidade. Em suma, poderíamos traduzir em conceitos mais modernos os dizeres do Mestre Maior: conhecereis a verdade e ela vos fará felizes. Então, a partir do momento que você conhece a verdade do Cristo, que você adota a verdade do Cristo como conduta para a sua vida, como filosofia de vida, você vai encontrar a felicidade. A felicidade através do olhar para o mundo, do olhar diferente para o mundo em que se vive, de poder distinguir o bem do mal. É para isso que ele trouxe essa verdade. Então, conhecereis a verdade, ela vos fará livres. Então, essa liberdade é pregada pelo Espiritismo, no sentido de que nós somos livres para trilhar o nosso caminho espiritual, o nosso desenvolvimento. Não há cobranças diretas, não há impedimentos, não há um cativeiro afetivo, como está dizendo aqui na explicação, cativeiro afetivo, intelectual, através de dogmas que são verdades fixas, verdades absolutas que não podem ser questionadas. Então, o Espiritismo ele traz exatamente o contrário. Questione, reflita, traz a ideia de fé raciocinada. Não aceite o que está pronto, não aceite o que é natural. Então, quando Cristo traz o trecho, eu vim trazer a divisão, é uma divisão de pensamento, é uma firmeza de suas convicções, do que é bem, do que é o bem, do que é o mal. A mensagem psicografada pelo espírito Eugênio Aspásia diz o seguinte: o Redentor veio trazer o conflito que amadurece, a divisão de famílias e comunidades para a seleção evolutiva de acordo com a sintonia de valores, interesses, grau de espiritualidade. Por isso ele também asseverou que, quando chegaste a uma casa, poria 3 contra 3. Né? Então imagine que em uma família as pessoas tenham costumes mais
mais primitivos, como vício em álcool e tratam com naturalidade. Então, alguém que se diferenciar desse grupo vai ter uma certa dificuldade para que essas pessoas compreendam as diferenças dele. Então, é bem comum quando tem algum espírita na família que não era de origem espírita, é bem comum os questionamentos, a reprovação. Então, o espírita ele ainda precisa hoje também enfrentar essa luta que Jesus já estava prenunciando e que ele enfrentou também na época. Então, nós precisamos, como espíritas, assumir essa mensagem do Cristo no nosso dia a dia, transformando o nosso comportamento. E esse comportamento que não segue muitas vezes as regras sociais, culturais, que se naturalizam, é muitas vezes criticado. Ou seja, você é bonzinho demais, você é paciente demais. Então, o Espiritismo traz realmente essa mudança clara e direta na nossa vida, para a maioria das pessoas, cada um no seu tempo, né? Mas essas mudanças, elas são percebidas pelos outros familiares e na maioria das vezes são criticadas pelo fato de você não, muitas pessoas, né? Não beberem mais, não partilharem dos hábitos sociais que são tão comuns com naturalidade. Não é na verdade um desprendimento, não é algo feito por obrigação, é algo feito de acordo com a sua consciência. Você compreendeu o que é melhor para você dentro daqueles ensinamentos do Cristo, dentro do que ele trouxe. Você compreende e transforma tudo aquilo em hábitos na sua vida. Então, esses hábitos, esse modo de viver, quando se coloca frente à sociedade, eles são mal vistos, eles são criticados. Então, são as perseguições que ainda continuam, que a gente também sofre atualmente, mas segue firme na nossa mensagem do Cristo. Assim eu espero, gente, ter contribuído hoje para vocês compreenderem mais esse trecho do Evangelho, para que a gente possa se concentrar mais ainda, hoje mais do que nunca, nos ensinamentos do Cristo, seguir os propósitos que ele trouxe, e que possamos ter essa vida feliz através do desprendimento da matéria, considerando a nossa existência no plano espiritual. Então, por hoje vamos encerrar e vamos fechar nosso estudo de hoje com mais uma prece. Eu peço que vocês se posicionem e se concentrem nesse momento final. Respirando tranquilamente. Vamos agradecer nesse momento final ao Mestre Jesus, agradecer aos Espíritos de luz que nos acompanham, agradecer pela oportunidade do aprendizado, pelo acesso ao conhecimento, pela saúde da qual nós gozamos nesse momento, para que possamos continuar seguindo nossa missão no bem. Vamos agradecer a oportunidade de termos nascido na família que nascemos, a oportunidade de poder levar luz aos irmãos que são da nossa família e aos que também não são.
que essa luz divina, a luz do Cristo, possa envolver toda a sociedade, levando a prática do amor, a prática da fraternidade, a prática da caridade. Estejamos nesse momento mais unidos do que nunca, em prece, em esperança, em amor. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio
para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.